Como que a gente pode, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência das políticas públicas e diminuir e combater a corrupção? Hoje nós vamos falar sobre participação popular. Mais recentemente, principalmente no Brasil, a participação popular virou quase com a cláusula pétrea da gestão pública. O que seria participação popular? A participação popular, gente, nada mais é do que quando o Estado dá poder da própria população planejar uma política pública, ajudar a executar uma política pública e principalmente fiscalizar uma política pública. Então essa participação popular nessas três esferas, feita de maneira institucional e organizada, ajuda demais o gestor público. Se eu, como prefeito, tiver a meta de diminuir a criminalidade dentro de uma escola, a gente pode fazer isso de várias maneiras. Mas eu, particularmente, nesse nosso exemplo, nunca estudei naquela escola. Não participo da vida da comunidade daquele bairro, não moro naquele bairro. A melhor maneira, então, de se fazer qualquer tipo de política pública ali, primeiro é montando e organizando, institucionalizando um conselho para que eu possa ouvir as pessoas que vão ser contempladas com aquela ação. Então primeiro a gente vai naquelas pessoas que a gente pretende atingir para saber se aquilo que a gente está pensando como gestor público realmente é o que vai fazer a diferença na vida dela. É muito comum na política, principalmente antigamente, quando não existia esse mecanismo de participação popular, uma política ser realizada, gastar um dinheirão e ela não resolveu o problema da população. Tudo porque o gestor não foi lá ouvir o povo. Ninguém sabe melhor do que sua própria vida, do que a gente mesmo. Esse é o pressuposto da participação popular. Então, antes do Estado chegar de maneira messiânica e levar algo até você, você tem o direito constitucional, que está estabelecido na nossa Constituição de 88, de participar daquela política pública, de participar do Estado. Como a gente disse aqui, no planejamento da política pública e principalmente na fiscalização dessa política pública. A Constituição nossa de 88, então, deixou muito claro isso. A participação popular não é uma opção. Ela é parte constitutiva da análise de constitucionalidade daquela ação. Ou seja, se uma ação do agente estatal não levou em conta a participação popular, essa ação teria que ser discutida se é constitucional ou não, no mínimo. Isso está no livro de Direito Constitucional Democrático, do professor Rodolfo Viana, da Faculdade de Direito e de Ciências do Estado, da FMG. Ele deixa muito claro que não tem como dissociar a participação popular de toda a implementação e planejamento daquela política pública. Então existem várias ferramentas para a gente exercer esse controle, essa participação popular. Uma delas são os conselhos. No exemplo que a gente deu, no Conselho de Educação, nós vamos discutir quais são as formas que a gente pode melhorar a educação da cidade, quais são os mecanismos de intervenção. Então as pessoas que vivem aquela realidade, os pais, os alunos, os professores, aquela comunidade que está próxima, ela vai dizer para o gestor qual que é a realidade dela, como ela pode ser transformada, elas vão fiscalizar aquela ação do gestor. Outra ferramenta de participação popular é a transparência. Então faz parte da nossa luta democrática exigir transparência dos órgãos do Estado. A gente precisa que eles prestem conta que hoje em dia, com o advento da internet, não tem justificativa mais para não se ter a transparência. A prefeitura deve colocar nos seus portais as suas contas, as licitações, os contratos, os documentos públicos e dar o máximo de transparência e informação para o cidadão. Essa teoria da participação popular começou a ganhar muita força agora nos anos depois da promulgação da nossa Constituição de 88. Muita gente tem uma ideia equivocada de participação popular. Ela não é simplesmente o povo falar o que quer, falar do jeito que quiser e o governador ou o prefeito ouvir e executar aquilo sem nenhuma ordem. Não é isso. A participação popular, ela é um mecanismo institucional, organizado, planejado e que vai dar viabilidade de fato da população falar o que está acontecendo, dar palpite de como resolver e ainda ajudar a fiscalizar. Quando a própria população faz isso, aquela política pública desenvolvida vai se encaixar melhor, ela vai ser mais eficiente e o nível de corrupção vai ser muito mais baixo. Porque além de pesar a mão para a gente não ter impunidade na corrupção, a gente precisa evitar que ela aconteça. E o melhor jeito para a gente evitar que a corrupção aconteça é a gente dar transparência para que os agentes públicos fiquem constrangidos com a transparência diária de fazer qualquer esqueminha, seja aqui ou ali. Então a participação popular é essencial para o funcionamento da nossa democracia. O principal exemplo que a gente tem desse mecanismo institucional são os conselhos. O
Conselho da Educação, da Saúde, existem os conselhos municipais, estaduais, nacionais. Então essa política dos conselhos, ela é muito importante na execução das políticas públicas do Brasil. Outra ferramenta de participação social é o orçamento participativo, onde a população também tem o direito de ir lá e indicar uma fatiazinha do orçamento público para priorizar aquilo que eles querem ali para o seu bairro. Bom, gente, com toda essa importância da participação popular já consolidada no mundo da gestão e da política, a gente ficou estarrecido com essa notícia de que o presidente Jair Bolsonaro acabou com uma canetada com 700 conselhos, entre eles o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. Esse conselho, como a gente disse, é fundamental na luta dessas pessoas, para que as políticas públicas voltadas para elas sejam alinhadas com as suas reais necessidades, que eles possam acompanhar a execução, se tem política pública para eles, se não tem, fiscalizar. Essa possibilidade é totalmente jogada na lama, e com isso a gente vê também que é uma postura totalmente contra o discurso constitucional do Brasil. Então a nossa Constituição de 88 caminha num sentido e essa decisão do nosso presidente caminha em outro. Esse decreto, na minha opinião, ele tem similaridades com o ato institucional que a gente já viu anteriormente na história do Brasil no período da ditadura. Ele tenta implementar uma nova ordem institucional que é totalmente contra a corrente democrática que a nossa Constituição de 88 deixou clara. Então é muito importante a gente saber que ao fechar os conselhos, ao acabar com a participação popular ou tentar diminuí-la, o governo mostra que ele não tem nenhum compromisso na eficiência das políticas públicas, nenhum compromisso com a democracia e que não tem nenhum compromisso com a transparência e com o combate à corrupção. Isso é muito triste e talvez explica a queda cada vez maior de popularidade desse atual governo. Gente, esse assunto é muito importante, está na ordem do dia, mexe com o seu direito, com o meu direito, com o direito de todos os brasileiros, com a qualidade das políticas públicas e com o aumento do nível de corrupção. Então é um dever nosso nos mobilizar para evitar qualquer retrocesso. Peço muito o engajamento seus nesse vídeo, nos ajude a compartilhar, se inscreva no canal, dê o like, suas críticas, suas sugestões aí no comentário. Você é fundamental nesse processo de construção de um Brasil melhor, ou pelo menos de resistência, um Brasil menos transparente com pouca participação popular. Muito obrigado.